Agora são 8 horas e 29 minutos e de 15 a 19 de novembro acontece na capital paulista o primeiro Fórum de Performance Negra de São Paulo. O evento tem como tema estéticas negras e políticas públicas rumo ao futuro. Como a memória da diáspora e as intersecções culturais podem alimentar as multipluralidades performáticas negras. E o evento tem a proposta de reunir grupos e coletivos negros artísticos para pensar, dialogar e fomentar os trabalhos e pesquisas da arte negra no estado de São Paulo. E para conversar conosco a respeito, temos aqui nos estúdios do Jornal Brasil Atual a atriz e diretora Lucélia Sérgio. Bom dia, Lucélia. Bom dia. E também Max Zun, que é professor de artes cênicas. Bom dia, Max. Bom dia. Primeiro eu queria que vocês falassem conosco a respeito justamente da importância de um evento desse e também como surgiu a ideia, falar um pouco das origens. Surgiu na Bahia, né? Agora a gente tem um evento em São Paulo. O fórum começou como um fórum nacional, em que na Bahia teve o primeiro evento em 2005 e foram levantados mais de 150 grupos de arte negra, teatro e dança em todo o Brasil. E o fórum conseguiu reunir representantes desses grupos para discutir, então, políticas públicas específicas para a arte negra e também para o fortalecimento desses grupos para ir pensar suas questões estéticas. Isso foi 2005. 2005. Certo, então já é um processo que tem 14 anos. Exatamente. E de lá para cá aconteceram 4 edições em Salvador, e foi tirado no Fórum Nacional que nós deveríamos construir fóruns estaduais para discutir as especificidades de cada estado dentro da arte negra. E aí é o nosso primeiro fórum, a gente está realizando agora o primeiro fórum estadual para discutir as questões não só do teatro e da dança, mas também da performance, da cultura popular e do circo. E a gente tem essa questão local, específica também da arte negra, que vai ser diferente conforme o lugar em que aconteceu, mas também tem um acúmulo de experiências desses eventos. Max, como é que você vê isso? O que acumulou de lá para cá e o que você espera desse evento agora na capital paulista? É importante a gente lembrar que antes de 2005, 2004, não existia nenhum tipo de fomento específico. Então, teoricamente, os editais eram abertos para todos, mas quando você olhava os resultados, você nunca tinha acessibilidade da população negra em mínima proporção e representação em qualquer edital que fosse, de artes plásticas, artes visuais, artes cênicas. E isso se dá muito por uma questão estética e subjetiva de avaliação. Então, pessoas de um determinado métier, de uma determinada classe social branca, na maioria das vezes bem acadêmico, não tinha o olhar de importância para alguns projetos que vinham com outra temática que não dialogava com essa subjetividade dessas pessoas que avaliavam. A partir do momento que se começa a ter diversos editais para a população negra, os grupos começam a ter cada vez mais força. Os grupos que já existiam, mas ainda tinham menos condições de se estruturar, começam a se estruturar cada vez mais e trazer um diferencial enorme para a cena nacional. Então você começa a ter grupos assim que trazem temas que eram pouquíssimos abordados ou nada. E em São Paulo agora a gente tem um momento muito importante. A gente tem que ter saudade da miséria do 0,63% que o Estado investia em cultura. Agora está investindo 0,29%. É horrível a gente ter saudade de 0,63. Ou seja, sempre pode estar pior. E quando você faz esse corte, você prejudica principalmente os artistas negros e a arte negra, que não tem que fica sempre com os menores porcentagens no orçamento. E aí a gente agora, com esse fórum, a gente quer fazer esse debate com a prefeitura, com o Estado, com as prefeituras, dessa importância. 54% da população negra, 12 milhões de negros no estado de São Paulo, e você não tem aí a representação orçamentária, nem nada, não é só na cultura, né? Em todo o espectro de direito e de acesso. Mas na arte você também não tem. Então a gente precisa debater isso e ter uma paridade orçamentária e ter uma outra atenção para o nosso patrimônio histórico e material, né? E é interessante isso porque o financiamento à arte e à cultura ele pode ser uma forma de facilitar o acesso, de democratizar, ou no caso, como você está falando, né, Max, às vezes de barrar
né, você acaba confinando ali, você não deixando, na verdade, que exista de fato uma democratização. Né, Lucélia? Exatamente. A ideia é que o encontro fortaleça os grupos para exigirmos aí políticas públicas mais efetivas voltadas para as artes negras e também para que a gente possa se fortalecer esteticamente, porque o encontro dos grupos faz com que a gente conheça diferentes estéticas, porque se a gente for falar de arte negra e a gente pensar que fica tudo no campo da questão do racismo ou da questão de luta pela sobrevivência, a gente coloca essa arte num lugar muito medíocre, né? Quando, na verdade, a arte negra tem múltiplas facetas, várias referências estéticas. Então, a ideia é que a gente troque essas referências, que a gente se fortaleça como cena, conhecendo aí o cenário de São Paulo, vários grupos do interior que pouco têm oportunidade de estar em São Paulo, né? Se a gente pensar que os grupos de São Paulo já têm certa dificuldade em circular pela cidade, então você imagina como é no interior, né, do estado. Então a ideia é que a gente faça essa troca e que juntos a gente construa aí nos grupos de trabalho soluções, propostas para, junto com o governo e as prefeituras, discutir políticas públicas mais efetivas e também se fortalecer, né, no campo das artes. Para o pessoal que vier do interior, tem alguns alojamentos que a gente conseguiu assim na parceria, então não vai pagar pelo alojamento. Então, para até facilitar esses grupos de virem, o Fórum conseguiu 2 parcerias que vai ceder um lugar para as pessoas poderem dormir, tomar banho e participar do Fórum. Legal, muito bom. Max, a gente sabe que os meios de comunicação também têm responsabilidade quando a gente fala dessa inserção. A gente vive num país tão diverso, tanta diversidade para a gente ter de tratar e ter de se unir, se mobilizar com isso, né? Quais apontamentos assim, a gente pode fazer para dar forças a essa união, a essa discussão, a esse debate? Eu acho que quando a gente pensa, né, eu acho que esse propósito da arte negra, ela traz para todas as pessoas que podem experimentar, assistir um espetáculo, muitas vezes um contato com uma realidade que ela jamais imaginou, né? Então acho que muita gente, quando começa a lidar com essa subjetividade, com essas estéticas, começam a perceber um outro lugar, de até um certo incômodo, né? Fala, nossa, eu nunca percebi que eu estava aqui e que isso estava acontecendo do meu lado. E os meios de comunicação têm uma resistência ainda de fazer essa travessia, de fazer esse diálogo um pouco mais, sempre como a Lucélia falou, fica no lugar social ainda, da violência, tal, mas não chega nesse lugar de uma outra subjetividade, de uma outra realidade que acontece. Eu acho que a única forma que a gente tem é a paridade em todos os espaços. Ter mais diretores negros, mais roteiristas negros e que pensem em negritude, detalhe, e que estejam pensando e abordando essa temática. Não basta também só melanina, precisa ter também uma consciência, uma participação, uma efetividade, uma busca por entender e agregar isso. Senão a gente só vai fazer uma aculturalização com mais melanina também. Então acho que essa é a importância dos meios de comunicação, conseguir ter paridade no topo, né? No texto, na direção, né? Nem sempre só na ponta. Até porque diz respeito justamente às temáticas que são tratadas, né? Porque principalmente quando a gente pensa na teledramaturgia, tem gente que acha que não, é só colocar no elenco ali mais atores negros que você vai conseguir ter representatividade. Mas isso não basta, né? Porque na verdade as temáticas relacionadas vão ser também ainda as que não dizem respeito necessariamente ao povo negro, ou sempre vistas sob uma forma de estereótipo, porque os roteiristas são brancos, os diretores são brancos, ou seja, é preciso aumentar essa inserção em todos os níveis. Sim. O teatro negro, a dança, a cultura popular já faz isso há muito tempo, luta contra os estereótipos que são massacrados, né, através da mídia. E aí talvez seja o grande perigo, né, para
para as classes dominantes, para a tentativa de permanência do status quo, que esses grupos tenham tanta força. Porque, de alguma forma, quando você se vê representado fora de um estereótipo, você reflete a sua realidade, você reflete seu lugar na sociedade e você tem que, de alguma forma, tomar uma postura com relação a isso. Então, a gente entende que os cortes nos últimos editais, né, nos editais que são específicos, então a desmobilização da Fundação Cultural Palmares, a retirada de editais federais e dos editais estaduais, são uma forma de enfraquecer esse movimento, de enfraquecer esse lugar que o teatro negro e a dança negra conquistaram, que são mais de 100 anos de história, né? A gente não está construindo uma história nova, tem mais de 100 anos de negritude no palco sendo defendida e as questões negras sendo defendidas, mas nos últimos 15 anos no estado de São Paulo, a gente viu um florescer de grupos negros que conquistaram editais e que tingiram a cena cultural paulistana e paulista também, de forma a modificar aí até a cara do público, né? Se a gente pensar que em alguns espetáculos há 15 anos atrás de teatro negro a gente tinha um público majoritariamente branco, às vezes completamente branco, e hoje quando você vai assistir um espetáculo negro você vê uma fila gigantesca de pessoas que não vão conseguir entrar e que são em sua maioria pessoas negras e que contempla também essa diversidade que o Max falou da nossa sociedade, né? Então há uma construção de público, um trabalho de construção de público, um trabalho de construção de representatividade fora dos estereótipos. E isso precisa ser fortalecido dentro da nossa sociedade se a gente pensa num Estado democrático, se a gente pensa num Estado que represente realmente 54% dessa população, né? Então as artes não estão fora das questões políticas, muito pelo contrário, né? Elas muitas vezes mobilizam o entendimento do que é política, do que é sociedade, né? E a gente acredita que o fórum é uma instância muito poderosa para que a gente consiga se fortalecer mesmo nesse lugar, né, de trazer a consciência de grande parte da população com relação à necessidade de fomento às artes, né, de entender que a arte não é entretenimento, que a arte é outra coisa, é reflexão sobre o nosso estado, né, sobre a nossa condição. Então, a ideia é que a gente fortaleça esse lugar, né? Nesses 5 dias, e não só nos 5 dias, mas que a gente leve para casa essa reflexão, que a gente leve para cada cidade essa reflexão e consiga lutar aí junto com o poder público para conquistar maior espaço. E você quer falar? Não? Eu ia perguntar aí, quem é que participa do fórum? Qual que é o conteúdo, a programação do fórum? O fórum se baseia, né, muito fortemente nas mesas de debate. Então a gente tem 9 mesas de debates com temas variados que vão falar sobre a saúde do artista, a saúde do trabalhador, as questões do trabalho. Mesas que vão falar sobre estética, sobre crítica teatral, que é um lugar muito difícil ainda, né? Os críticos não vão aos espetáculos de arte negra. Então, e a gente vai discutir também as questões de construção de políticas públicas, discutir um pouco desse lugar, né, em que a gente está, um pouco sobre formação, então, como as academias têm lidado com a arte negra, como que a arte negra tem lidado com a formação cultural aí dos nossos ancestrais, né, a cultura popular e tal. Então a gente tem as mesas e também tem os grupos de trabalho, onde os participantes, né, inscritos, vão construir juntos as propostas de políticas públicas e de desenvolvimento estético das artes negras. Aí, fora isso, tem uma pequena amostra de espetáculos. Então, a gente tem espetáculos de teatro, espetáculos de dança, circo, performance e cultura popular e shows musicais também. Agora, nesse momento político que o Brasil passa, né, que a gente tem, na verdade, um desmonte de políticas públicas, inclusive nessa área, a gente teve avanços muito tímidos até em relação ao tamanho do problema que a gente tem nos últimos anos. O fórum também vai se constituir num espaço de resistência, Max e Lucélia? Olha, eu acho que não, porque o nosso momento político muda muito pouco. Quanto resistência, quando você for pensar que o Teatro Municipal
teve uma luta para algum grupo negro poder se apresentar no Teatro Municipal. Isso não aconteceu em menos de 10 anos. Né? O nosso espaço de resistência é muito permanente. Eu acho que o que muda um pouco assim, a perspectiva de que as coisas vão melhorar. E quando elas começam a aparecer próximo, realmente você tem um susto. Fala, nossa, a nossa luta vai... Acho que o movimento de resistência é constante. Né? Eu acho que as ameaças que vêm agora, um pouco mais desveladas e um pouco mais reveladas, elas são ameaças que sempre estiveram, só que de forma menos velada, menos explícita. E o que a gente precisa realmente, assim, é debater uma proporcionalidade e de direito de cidadania, sempre. Então, mesmo quando a gente teve 10% dos prêmios dos editais do Correio para produções negras, tudo isso que foi um resultado desse Fórum Nacional, de pressionar as instituições e os estados, quando você fala assim, por que 10%? Né? Se são 54% da população. Então, é sempre essa... E não é só 54% da população, é majoritariamente que o Brasil exporta é cultura negra. Né? O que o Brasil exporta é o samba, o que o Brasil exporta é cartola, é cultura negra. O Brasil vive de Aleijadinho, vive de Machado de Assis, vive de Lima Barreto. Daí você não consegue entender como que você põe 10% num edital para cultura negra. Você fica... Como assim? Da onde vem isso que o balé clássico tem mais espaço do que assim? Então acho que é sim de resistência, mas não só por conta desse momento. Eu acho que existe uma hegemonia normativa caucasiana, branca, que não percebe que existe muito mais do que isso. Né? Que o Brasil vai para o jongo, vai para a congada, vai para a festa do boi, enfim. São muitas coisas. Até a nossa própria festa junina, quando você vai para os lugares mais regionais, né, que tem outra característica do que aqui em São Paulo, é muito mais rico. Só que o Estado ainda tem uma visão normativa branca que não contribui, esquece, acha que é um favor, que é não aceita isso como nação, não aceita como verdade que isso faz parte da nossa história. E aí fica sempre colocando em pequenos espaços. Mas eu acho que confinando, no caso. Confinando, e eu acho isso um absurdo. Né? A gente precisava ter, assim... Você vai para o Japão falar de budismo no Japão. Seria falar de cultura negra no Brasil. Né? Tipo, tinha que ser a mesma proporção. O Célia? Eu acho que tem uma questão aí, talvez que a gente não tenha abordado ainda, que é da necessidade que a gente tem nesse momento de juntar as pessoas para que a gente consiga refletir sobre as nossas coisas juntos, né? A gente está num momento aí de desmanche, um momento de dificuldade de diálogo, um momento em que parece que as coisas estão muito difíceis e impossíveis, né? Então, novembro é um mês que acontecem muitas coisas, né, para a negritude, por causa da consciência negra. Então, muitos lugares lembram que os negros existem em novembro, então é uma concorrência enorme por espetáculos, né, por uma programação negra. Mas é lembrar as pessoas dessa importância nesse momento, né, de que a gente precisa encontrar espaços para o diálogo, encontrar espaços para crescer ao lado do outro, né? Para crescer junto, assim, porque São Paulo também dá um pouco dessa sensação de que você está sozinho, de que você não tem ninguém, você está no meio de uma multidão, mas você não tem ninguém ao seu lado. E acho que a gente precisa fortalecer esse lugar, né? Estamos juntos lutando por um mesmo ideal, que é de falar com os nossos, de falar para toda a sociedade brasileira, porque todos nós somos constituídos por essa cultura negra, né? Não se trata de uma questão dos negros em que os negros precisam resolver, mas é uma questão de toda a sociedade brasileira. Falar sobre a nossa representatividade, entender a nossa cultura, entendermos como brasileiros, né? E a gente tem bastante dificuldade de compreender isso cada vez mais, né? As questões estão muito confusas
Então, a ideia da gente se fortalecer é muito importante nesse momento, né? E a programação, ela está recheada de coisas muito importantes. É claro que isso não representa de forma nenhuma toda a multiplicidade de cultura negra que a gente tem no estado, né? Então, a gente tem uma pequena amostra, mas a gente vai poder conversar e também fruir a partir dos espetáculos, né? Através desse lugar, que é entender a arte a partir de ver a arte. Max, você queria falar? Só para uma conclusão assim, desse momento do nosso governo, me assusta a violência que eu vejo, por exemplo, hoje contra o carnaval. Eu não vivi as outras ditaduras do Brasil, mas eu não lembro de uma ditadura que acabou com o carnaval, né? E agora, quando você vê assim esse corte, o Rio de Janeiro gasta 50 milhões com o carnaval e o carnaval devolve para o Brasil 3 bilhões. Né, em 5 dias. E aí você tem aí uma política de esgotamento. Isso é uma política de genocídio, né? Você quer apagar a cultura de um povo, você quer apagar a identidade de um povo. E isso, como a Lucélia falou, acaba afetando a identidade desse povo. Por isso que a gente vai ter uma mesa específica sobre saúde do trabalhador do negro nas artes, né? Por isso que a gente vai ter algumas mesas para pensar como que essa identidade com a academia, como formam esses conflitos entre... Porque você tem um lugar que quer te apagar e você precisa existir. Como que é esse contraste onde a produção popular e a produção acadêmica podem somar, onde elas não somam? Como que a gente vai lidar com esses conflitos? Que às vezes você tem alguém que é mestre em alguma prática popular, mas não tem reconhecimento. Aí esse mestre, quando vai fazer uma oficina, ganha R$50, 3 horas, e o outro mestre da academia, que só estudou sobre esse mesmo mestre, ganha R$500 para falar desse mestre. Então, a gente tem algumas contradições que a gente precisa pensar, né? Uma desproporção também entre os saberes, Entre os né? saberes, Entre o reconhecimento desses saberes distintos, que são igualmente ricos, né? Igualmente ricos. Tá certo. Olha, muito obrigado pela participação de vocês aqui. E aí, quem quiser participar do fórum, como que faz, Lucélia? Olha, a gente tem inscrições abertas online para que as pessoas possam participar aí, vendo as mesas e construindo junto com a gente as propostas para as políticas públicas e para as questões estéticas. Mas os espetáculos, eles são abertos ao público, então as pessoas podem comparecer lá na Galeria Olido ou no Centro de Referência da Dança, no centro da cidade, para assistir os espetáculos. E as pessoas também que não conseguirem fazer as suas inscrições, no dia 15 a gente vai estar fazendo algumas inscrições também no local, né, recebendo as pessoas a partir das 9 da manhã. Então as pessoas podem comparecer, fazer sua inscrição para serem cadastradas e participarem do fórum. 15 a 19 de novembro, Galeria Olido. Exatamente. Aqui no centro de São Paulo. Tem um Facebook, Fórum de Performance Negra de São Paulo, para as pessoas acessarem. Lá tem um formulário de inscrição. A gente está fazendo também um mapeamento, que nem a Lucélia falou, para unir todo mundo. Esse mapeamento vai ficar permanente, ou um pouco mais de tempo, para a gente juntar todas as pessoas que podem fazer arte negra em São Paulo, no estado. Então a gente está procurando, divulgando que as pessoas preenchem esse mapeamento para a gente saber como é na cidade dele, como que é o diálogo dele, qual é a secretaria, se ele tem uma representação institucional ou não. Aí esse mapeamento vai ser um documento que vai ser muito bom para a gente poder dar estatísticas, né? Gerar política pública. Tá certo. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho de vocês. A gente conversou aqui com a atriz e diretora Lucélia Sérgio e com o professor de artes cênicas Max 1.